Quem nos ajuda nessa análise, depois de uma semana bastante tensionada em diversas regiões do mundo, é o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, é sempre um prazer recebê-lo no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite de vocês. Bom dia a todos, bom dia, Carla, bom dia a todos que nos escutam. Bom dia, professor. Mais uma semana tensionada em diversas regiões do mundo. O senhor está mais preocupado nesse momento com alguma situação específica ou o Oriente Médio ainda nos chama muita atenção porque por lá as tensões escalam muito rápida e agressivamente, professor? Ah, sem dúvida nenhuma, Carla. A questão do Oriente Médio, o mundo está em suspenso, né? E porque, de alguma forma, todos aguardam a prometida resposta de Israel ao ataque iraniano, né? Há um ponto de, vamos dizer, não chega nem a ser distensão, mas precisamos prestar atenção nesse ponto, que foi desde agosto, isso não acontecia, um telefonema entre o presidente Biden e o primeiro-ministro Netanyahu de Israel, para uma longa conversa. Esse contato, né, funcionou como uma espécie de acerto para que a resposta de Israel não ultrapasse demais alguns limites. É claro que essa distensão tem muito controle. Há um outro ponto também que precisa ser levado em conta, é a disposição de algum controle sobre os ataques dos Houthis na região do Mar Vermelho, que é realmente muito preocupante para o comércio internacional. Então, de alguma forma, esta semana ficou coroada, desde o início desta semana, com esse telefonema. Isto não significa, vamos deixar bem claro, que tudo está resolvido, que Israel não atacará e, portanto, ficaremos nesse clima. Não é isso a realidade. Eu acho que a realidade está mais para uma espécie de limite nesse ataque que o governo americano está pedindo ao governo israelense. Se será atendido ou não, só o tempo dirá. Professor, o quanto disso impacta o comércio global agrícola no seu entendimento? Eu quero lhe fazer essa pergunta, professor, porque nós estamos falando ali de rotas marítimas importantes para a logística marítima do mundo. Nós estamos falando de demandadores importantes, né, que precisam importar alimentos, que precisam importar uma série de coisas, ao mesmo tempo em que mandam para o mundo uma série também de insumos importantes, entre eles fertilizantes, nitrogenados, fosfatados, enfim. Então, ali é uma região fundamental para o bom andamento do planeta. Como é que nós temos que entender o impacto disso para o comércio, principalmente porque essas relações diplomáticas tão desequilibradas nesse momento, elas vão se estendendo para outros setores que vão muito além das discussões que deram início a todo esse conflito, não? Ah, sem dúvida nenhuma, cara. Quando nós olhamos para isso, nós temos que entender que o preço do frete, desde o agravamento das tensões, eu não estou falando dos aumentos desde o ano passado, eu estou falando dos aumentos desde o final de agosto, quando aquela sequência de ataques, tanto de Israel como do Irã, e os ataques às mortes dos líderes do Hezbollah, do final de agosto para cá, o frete marítimo subiu entre 10 a 15%. É a quarta ou quinta subida desse frete. O frete tem situações, quando há períodos no Mar Vermelho, que o frete alcança 50, 60% de aumento em relação ao que ele era antes do 7 de outubro. Basta esta informação para a gente ter uma ideia do grau de preocupação que esta tensão internacional promove. Nós temos que ver que, por exemplo, situações bem concretas, né, que impedem o uso do canal de Suez, que implica que qualquer mercadoria dê toda a volta pela África, pelo Cabo da Boa Esperança, para chegar no Ocidente. Isto significa 10 a 15 dias mais de viagem, isso significa um sobrepreço, às vezes, entre 60% e 80% no frete marítimo. É evidente que isso atinge de uma forma muito clara o preço internacional das mais diferentes mercadorias, como você listou.
Isso traz preocupações globais. É neste momento em que o mundo está esperando, de alguma forma, conter o processo recessivo no mundo, que essas preocupações aumentam muito. Não há dúvida nenhuma que o centro dessas preocupações era o Mar Vermelho. Porém, eu chamo a atenção que qualquer ataque excessivo, daí o telefonema de Biden, qualquer ataque excessivo de Israel ao Irã pode implicar num freio na passagem do Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, só de petróleo nesse estreito passa de 30 a 35% do petróleo consumido no mundo. Basta essa informação. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós temos um conceito, uma ideia melhor em números do quanto essa tensão geopolítica pode afetar, sim, o comércio internacional, principalmente do agronegócio. Professor, o senhor, como é que o senhor avaliou essa disparada tão intensa nos preços do petróleo? Houve espaço para que as altas fossem tão agressivas como foram? O senhor citou esse telefonema, o senhor citou no início da sua fala a esperada resposta de Israel, que foi prometida logo que houve o ataque o ataque iraniano, mas ao longo, né, dos dias as informações vão chegando, chegaram até as notícias e os analistas de petróleo disseram isso. São manchetes que fazem o mercado todo pular e acordar se estavam dormindo, diante de uma notícia de que o Hezbollah aceitaria um cessar-fogo. O senhor acha que isso pode acontecer e o mercado pode ter uma reação completamente contrária do que teve nessas últimas semanas? Ah, pode sim. Pode acontecer sim. O mercado de petróleo responde automático. Nós temos que olhar também, sabe, cara, quando nós falamos de petróleo, que todas aquelas provocações seguidas, o 7 de outubro, não tinha mexido com o preço do petróleo. Foi exatamente porque o Irã estava contido. Né? A resposta iraniana provocou aqueles dois aumentos seguidos, um de 4% e outro de 5% no preço do petróleo, levando o preço do petróleo de pouco mais de $70 para $77. O mundo inteiro pôs a mão na cabeça e se preocupou com esse fato. Porém, né, nós temos que olhar também o outro lado. Né? Qual é o outro lado? Há uma super oferta de petróleo no mundo. Eu vou repetir. Há uma super oferta. A OPEP+, que é agora a Organização dos Países Exportadores de Petróleo ampliada, daí o mais, né? Teve uma intervenção muito forte da Arábia Saudita, que é de longe o maior produtor mundial, de que a Arábia Saudita estava adiando o aumento da sua produção exatamente para que não derrubasse mais os preços, por super oferta de petróleo. Por que que tem super oferta de petróleo? Né? O que está acontecendo? O que está acontecendo não é um problema na oferta do petróleo. O que está acontecendo é um problema na demanda. O mundo inteiro ainda está em um ciclo de saída da recessão. E principalmente a China, vamos frisar bem isso, está consumindo de 10 a 15% menos de petróleo no mundo. A China enfrenta, neste momento, uma deflação de preços. As pessoas não compram na China, os preços caem. Toda a produção diminui nesse sentido. É nesse contexto mais um pouco amplo, que a gente precisa entender que houve um certo oportunismo de puxar os preços para cima, tentando recuperar preços. Não, os dois lados aparecem. Tanto o lado da pressão de um possível ataque com freio no Estreito de Hormuz, esse lado existe, mas existe um outro lado também, que é de superoferta de petróleo. Se nós, a dosagem está em nós observarmos qual dos dois lados vai estar mais significativo no comércio. A minha impressão é que com o telefonema de Biden e com a eleição norte-americana, no que é possível enxergar no horizonte, nas próximas semanas, até a eleição norte-americana,
provavelmente Israel dará uma resposta, se der, bastante contida, o que significa uma certa estabilização nos preços do petróleo. É diferente a questão do frete marítimo, porque os Houthis ainda não se conseguiu nenhuma, mesmo com os ataques da aviação norte-americana, israelense e inglesa aos Houthis, ainda não foi possível conter os ataques no Mar Vermelho. Essa situação para o agronegócio é preocupante e a situação para o petróleo sofreu alguma distensão nos últimos dias. Professor, o senhor traz dois pontos na sua fala que eu também gostaria de trazer a sua análise, que é a condição da China, esse momento, essa espiral deflacionária, onde está difícil, os chineses saírem, e a questão das eleições americanas. Eu quero entender primeiro do senhor como é que o senhor avaliou aquela divulgação do pacote de estímulos por Pequim, o mais agressivo, o mais forte desde a pandemia, mas com ressalvas do mercado para entender como essas medidas serão implementadas e, mais do que isso, se medidas fiscais também serão anunciadas e efetivadas para fazer com que a China volte de novo para o jogo, como eu tenho dito, respirando sem a ajuda de aparelhos. Qual a sua avaliação nesse momento deste pacote, professor, e como e quando ele deve ser implementado de forma efetiva para começar a mudar a direção do caminhar da economia chinesa? Olha, Carla, esse ponto é muito sensível, porque a primeira fase desse pacote foi recebido pela economia chinesa com certa desconfiança. O que é que isso significa? A economia chinesa considerou o pacote insuficiente. Vamos lá aos números, né? Os números ajudam um pouco a gente a entender, né? Não adianta a gente falar em termos de yuan, porque fica difícil a conversão. Vamos falar em termos de porcentagem do PIB, que eu acho que é mais fácil de entender. O primeiro pacote levado em conta há 15 dias atrás, no anúncio do Xi Jinping, solene e tudo mais, era um pacote que ficava próximo do 1,5% do PIB chinês de forte incentivo. A economia chinesa e os analistas internacionais, uma matéria enorme na Nikkei, mostrando aquela agência de notícias japonesa especializada em China, ela mostrando exatamente que 1,5% do PIB estava muito aquém das necessidades, que as necessidades rondavam em torno a 3 a 4% do PIB. Em outras palavras, precisava o dobro de dinheiro para que a economia chinesa entendesse, principalmente para movimentar o combalido sistema imobiliário chinês. Esse é o ponto. E os empréstimos das províncias, que estão absolutamente quebradas. Então, o volume precisava ser maior. O governo chinês está cauteloso de dar mais dinheiro, ou então ele tentou negociar se 1,5% era suficiente. Há uma expectativa que para a próxima semana seja anunciado um novo pacote mais próximo desses 3 a 4% do PIB do que foi 1,5%. Aí sim, nós teremos uma ideia se realmente a China se move. Até o que nós podemos ver, até onde as matérias do New York Times e do Washington Post têm traduzido, que são ainda correspondentes que permanecem em Pequim, há uma grande desconfiança na economia chinesa desse processo. Esta é uma realidade. A segunda realidade é que parece que até mesmo os dirigentes chineses, não só como o resto, como o Netanyahu, como o Irã, como todos no Oriente Médio, tudo, até os incentivos chineses estão em suspenso até a decisiva data de 5 de novembro. Você tem toda a razão de aproximar as duas realidades. A realidade chinesa, ela também está de olho posto no resultado da eleição norte-americana. Nos últimos dias, estamos notando uma certa força renovada, uma certa pressão renovada de que a candidatura a Kamala Harris ganhou mais ímpeto, né? Isso aparece pela notícia
que é bastante curiosa, espetacular seria a palavra correta, de que Kamala já reuniu US$ 1 bilhão. Eu vou repetir o número: US$ 1 bilhão de apoio. É mais do que o dobro do que o reunido pelo candidato Trump. Isto é um sinal de que há uma forte, vamos dizer, adesão. Algumas pesquisas também falam isso. Porém, quem vai decidir a eleição norte-americana, que deixa o mundo em suspenso até em Pequim, não há dúvida nenhuma, é o eleitor daqueles 7 estados pêndulos, principalmente o eleitor que agora está indeciso. Em outras palavras, ninguém pode cravar absolutamente nada de que a eleição norte-americana está decidida para um lado ou para o outro. O eleitor indeciso sequer responde a pesquisas. Portanto, nós teremos que aguardar o dia 5 para saber duas realidades. Primeira, quantos eleitores norte-americanos sairão de casa para votar? Isso é decisivo. Segunda, o eleitor indeciso norte-americano, algo em torno de 3 a 4% apenas do eleitorado é que decidirá essa eleição. E nós só saberemos isso depois das urnas abertas. Portanto, nós vamos continuar na agonia do 5 de novembro, até mesmo em Pequim, como a gente observa nos pacotes de incentivo que foram mais cautelosos esperando esse resultado. Até porque, né, professor, são as duas maiores economias do planeta, são grandes parceiros comerciais e por mais que Kamala Harris se eleja e dê sequência a um governo democrata, eu quero ouvir do senhor também, não imagino que seja exatamente o que aconteceu com o governo Biden, né? Não vai haver a mesma movimentação. Eu quero, portanto, agradecer ao senhor por essa análise. Fico muito feliz quando o senhor está aqui, porque o senhor nos traz sempre uma visão muito ampla dos cenários e principalmente essa conexão direta com o agronegócio, que diz respeito direto ao produtor rural brasileiro. Então, mais uma vez, quero lhe agradecer por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Eu é que agradeço o convite, Carla. Muito interessante a nossa conversa. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Um ótimo final de semana para o senhor. Um abraço e até a próxima oportunidade. Bom final de semana.